2025 abriu suas cortinas e no futebol, a nossa querida Copinha marca o início dos trabalhos. No vídeo de hoje, o primeiro do ano, vamos relembrar todos os campeões da Copinha neste século e suas campanhas completas, jogo por jogo. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar por 2001, com o meteórico e obscuro Roma Barueri, uma zebra campeã com vários gatos no time. Na época, apenas o líder dos grupos avançava direto. O Roma deixou Goiás, Botafogo e Alto Sport pelo caminho, incluindo um 6-0 nos paraibanos e sonoros 3-0 para cima do Glorioso. Nas oitavas de final, vitória de 3-1 para cima do novato Guaratinguetá e classificação. Nas quartas, mais uma zebra, despachando o Grêmio, com vitória de 2-1. Nas semifinais, duelo quase caipira, diante do Bragantino, e vaga na final, com uma agitada vitória por 5-3. Na decisão, o atual campeão e favorito São Paulo. Em mais um jogo movimentado, o Roma empatou por 4-4, levando o surpreendente e inédito título nos pênaltis. Em 2002, a festa foi da Portuguesa, faturando a segunda copinha de sua história, pouco lembrada hoje em dia. Na fase de grupos, campanha irretocável, com 3 vitórias em 3 jogos. Destaque para os 8-0 para cima do misto de Mato Grosso e para outra campanha ruim do Botafogo. Nas oitavas, empate por 1-1 frente ao Atlético Sorocaba e classificação nos pênaltis, com vitória de 4-3. Nas quartas, a primeira grande surpresa, mandando o Flamengo de volta para casa, com vitória de 1-0. Na semifinal, triunfo de 2-1 contra a Ponte Preta e vaga garantida na decisão. A final teve sabor especial para a Lusa. Além da vitória diante do Cruzeiro, o título foi conquistado no estádio do Canindé, Casa Rubro-Verde. Em 2003, a zebra deu o ar da graça, de novo, com o título do Santo André. No elenco, destaque para o volante Richarlison, multicampeão por São Paulo e Atlético Mineiro. Na primeira fase, o Ramalhão jogou em casa, vencendo os 3 jogos e avançando, com direito a um 4-2 diante do favorito São Paulo. Nas oitavas, vitória magra de 1-0 contra o Botafogo, suficiente para seguir adiante. Nas quartas, vitória emocionante contra o Cruzeiro por 3-2, levando o clube para a semifinal. Na semifinal, 2-0 para cima do Vasco, e a decisão da Copinha era logo ali. Na final, um Palmeiras em busca do primeiro título e de lavar a alma após o rebaixamento. Porém, o Ramalhão não quis nem saber, empatando por 2-2 e levando a taça nos pênaltis. Seria só a primeira zebra aprontada pelo Santo André. Em 2004, as zebras deram uma trégua e a Copinha foi para as mãos do Corinthians pela 5ª vez. Na fase de grupos, 3 vitórias e favoritismo confirmado contra Figueirense, Paulista e Angra dos Reis. O que chama atenção é o placar de 2-1 em todos os jogos. Na segunda fase, de novo uma vitória do Timão por 2-1, agora despachando o Noroeste. Na terceira fase, o Timão enfim desencantou, goleando o Força de Caieiras por 4-0. Nas quartas de final, vitória com autoridade para cima do Santos, 3-0 e vaga nas semis. Na semifinal, emoção diante do Coritiba, com empate por 1-1 e classificação nos pênaltis. Na decisão, clássico majestoso e vitória por 2-0 contra o São Paulo, confirmando o título. Em 2005, o Timão repetiu a dose, faturando o bicampeonato. Na fase de grupos, mais uma campanha irretocável, com 3 vitórias e liderança. Destaque para o 7-1 diante do 13 e a vitória magra sobre o Juventus do Acre, onde surgiu o goleiro Everton, do Palmeiras. Na segunda fase, o Timão encarou o Marília, vencendo por 3-2 e seguindo adiante. Nas oitavas, os pênaltis foram necessários para eliminar o Atlético Mineiro, após empate por 1-1. Nas quartas, novo empate por 1-1 diante do Vila Nova, e os pênaltis levaram o Timão adiante. Na semifinal, uma das zebras de 2005, o pequeno Irati, do Paraná. O Timão venceu por 3-1 e avançou à final. Na decisão, outra zebra, o Nacional da Barra Funda. Sem maiores dificuldades, nova vitória por 3-1, selando a conquista. Em 2006, a zebra voltou a aparecer, com a última glória do América de Rio Preto. Na primeira fase, liderança com 3 vitórias para o Mequinha, diante de Cruzeiro, Cuiabá e Guarani. Na segunda fase, vitória de 2-1 em duelo do interior, frente ao Botafogo de Ribeirão Preto, garantindo a classificação. Nas oitavas, triunfo de 3-1 para cima do Fortaleza e vaga nas quartas de final. Nas quartas, mais um duelo do interior, com vitória de 3-2, frente ao Paulista de Jundiaí.
Na semifinal, o meteórico Grêmio Barueri, vencido pelo América, que chegava à decisão. Em uma das finais mais alternativas da Copinha, América de Rio Preto e Comercial de Ribeirão Preto, no Pacaembu. Após empate sem gols, o Mequinha levou o título nos pênaltis. Em 2007, o Cruzeiro saiu da fila, conquistando a Copinha pela primeira vez. Destaque para nomes como o goleiro Rafael, do São Paulo, e o zagueiro Maicon, do Vasco. Na fase de grupos, a Raposa foi líder de sua chave, com 2 vitórias sobre Portuguesa e Náutico de Roraima, e um empate frente ao Amparo. Logo na segunda fase, duelo pesado contra o Corinthians, com vitória emocionante por 3-2 e classificação. Nas oitavas, triunfo de 2-1 contra o Vitória, selando a vaga nas quartas de final. Nas quartas, goleada irretocável de 6-2 e vaga na semifinal, para cima do São José. Na semifinal, um jogo maluco frente ao São Bernardo, com a vaga na decisão vindo com vitória por 5-4. Na decisão, o São Paulo, em sua terceira final de Copinha nos últimos 6 anos. O Cruzeiro estragou a festa tricolor, faturando o título nos pênaltis. Em 2008, a última grande zebra da Copinha, com o título do Figueirense, comandado por Rogério Micali. Diferente dos anteriores, o Figueira não começou bem, terminando o grupo em segundo lugar, atrás do Pão de Açúcar. Contando com o índice técnico, o clube avançou ao mata-mata. Na segunda fase, classificação diante do Palmeiras, com vitória magra, por 1-0. Nas oitavas, triunfo por 2-1 sobre o decadente União São João e vaga nas quartas. Nas quartas, outra zebra da edição, o modesto São Carlos, e mais um triunfo simples de 1-0 foi suficiente. Na semifinal, o favorito São Paulo, derrotado pelo Figueirense por 1-0 e rendendo mais uma final alternativa. Na decisão, tínhamos Figueirense e Rio Branco de Americana. Como ingrediente a mais, a final foi disputada no estádio Nicolau Alaion, onde o Figueira venceu por 2-0 para ficar com o título. Em 2009, o maior campeão voltou ao topo, com o Corinthians vencendo pela 7ª vez. Na primeira fase, o Timão não se destacou, liderando o grupo com 2 vitórias e um empate, este diante do fraco CSP da Paraíba. Na segunda fase, triunfo de 2-1 contra o Sertãozinho, levando a equipe adiante. Nas oitavas, o desafio foi a Ponte Preta, despachada com vitória tranquila por 3-1. Nas quartas, um 3-0 incontestável, para cima do Fluminense, e o Corinthians era um dos 4 melhores. Na semifinal, o drama dos pênaltis resolveu o duelo contra o Avaí, classificando o Timão após empate por 1-1. Na decisão, vitória por 2-1 diante do Atlético Paranaense, sacramentando o hepta alvinegro. Abrindo a década de 2010, o São Paulo ergueu a taça da Copinha, em um elenco com a presença de Lucas Moura. Na fase de grupos, liderança irretocável para o tricolor, com 3 vitórias e 3 goleadas, dando um belo cartão de visitas. Na segunda fase, mais uma goleada, mandando vitória para casa, com 4-0 na bagagem. Nas oitavas, outro show, passando por cima do Guarani, com 5-1 no placar. Nas quartas, o primeiro jogo mais sofrido, com vitória de 2-1, frente ao Cruzeiro. Na semifinal, o Juventude pelo caminho, e mais uma vitória por 2-0, selando a vaga na final. Na decisão, clássico Sansão, no Pacaembu. Após empate sem gols, o goleiro Richard brilhou nos pênaltis, dando tricampeonato ao São Paulo. Em 2011, a Copinha voltou para o Rio de Janeiro, após 19 anos, nas mãos do Flamengo. Na primeira fase, o Mengão não deixou a desejar, com direito à goleada de 7-1 sobre o Gurupi de Tocantins. Porém, o número de gols marcados deixou o Mojimirim na liderança. Na segunda fase, emoção de cara, diante do Cruzeiro, com empate por 2-2 e classificação nos pênaltis. Nas oitavas, o São Paulo pela frente e vitória magra para eliminar os atuais campeões da Copinha. Nas quartas, goleada de 6-2 para cima do Coritiba, levando o Mengão para as semis. Na semifinal, a zebraça da edição, o Desportivo Brasil de Porto Feliz. Após empate de 0-0, o Flamengo avançou nos pênaltis. Na decisão, o Mengão encarou o Bahia, vencendo por 2-1 e levando o bicampeonato da Copinha. Em 2012, o Corinthians do zagueiro Marquinhos venceu mais uma, levando sua 8ª Copinha na história. Na primeira fase, o Corinthians logo na estreia chutou a porta, disparando um 9-0 no Santos da Paraíba, liderança com sobras e 100% de aproveitamento. Na segunda fase, vitória de 1-0 contra o Goiás e classificação para as oitavas de final. Nas oitavas, passeio diante do extinto Primeira Camisa, com irretocáveis 5-2 e vaga garantida. Nas quartas, 2-0 frente ao América Mineiro e mais uma chegada na semifinal.
Nas semis, um surpreendente atropelo para cima do Atlético Paranaense, com sonoro 6-0, levando o Timão para a decisão. Na grande final, vitória nos minutos finais para cima do Fluminense, aos 43 do segundo tempo, para confirmar o título. Em 2013, o Santos voltou a levar o título da Copinha, depois de 29 anos. Porém, o começo não foi dos mais empolgantes. Apesar de liderar o grupo, o Peixe teve uma vitória magra, diante do São Mateus, e ficou no 0-0 contra o Corinthians alagoano. Na segunda fase, o primeiro brilho, atropelando o Náutico por 5-2 e seguindo adiante. Nas oitavas, começou de novo o sufoco, precisando dos pênaltis para eliminar o Grêmio Osasco. Nas quartas, o irmão do Grêmio Osasco, Audax, e de novo os pênaltis resolveram, após empate por 1-1. Na semifinal, clássico contra o Palmeiras e vitória por 3-2, levando o Peixe para a decisão. Na grande final, triunfo de 3-1 para cima do Goiás, selando o bicampeonato santista. Em 2014, o Santos repetiu a dose e levou mais uma copinha para casa. Diferente do ano anterior, o Santos deu um ótimo cartão de visitas, estreando com sonoros 8-0 para cima do Alecrim, liderança incontestável de seu grupo. Na segunda fase, o Santos encarou o Caxiua Reysol, único estrangeiro que já avançou de fase na Copinha, goleada de 4-0 e classificação. Nas oitavas, revanche contra o Grêmio Osasco e dessa vez massacre de 4-1, sem sofrimento. Nas quartas, mais uma passagem tranquila, despachando o Taboão da Serra, com vitória de 3-0. Na semifinal, o grande placar se repetiu, 3-0 para cima do Atlético Mineiro e vaga garantida na decisão. Na final, clássico frente ao Corinthians e nada de medo, 2-1 no placar e o tricampeonato do Santos na Copinha. Depois do vice, em 2014, o Corinthians lavou a alma e foi campeão da Copinha mais uma vez, em 2015. Na primeira fase, campanha tranquila e 3 ótimas vitórias, incluindo 2 goleadas para cima de Grêmio Barueri e Rio Branco do Acre. Na segunda fase, o Grêmio Prudente, que não é o mesmo que jogou a Série A em 2010. Goleada de 5-1 e classificação para o Timão. Nas oitavas, o desafio foi o Goiás, derrotado e despachado com 2-0 na mala. Nas quartas, o São Caetano pela frente, e em um jogo movimentado, o Corinthians seguiu, vencendo por 4-2. Na semifinal, clássico contra o São Paulo e vitória arrasadora por 3-0 em Limeira, tão arrasadora que deixou o atacante tricolor perdido no final. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso aqui que aconteceu hoje. Poderia ser a copinha perfeita, batendo São Paulo e Palmeiras na sequência. Porém, faltou combinar com o Botafogo de Ribeirão Preto, que impediu um derby paulista na final e fez jogo duro. O Timão venceu por 1-0 e levou a taça, graças à falha do goleiro do Pantera no segundo tempo. Em 2016, o Flamengo quebrou o domínio paulista e voltou a levar a copinha, tendo Lucas Paquetá e Felipe Viseu entre os destaques. Na primeira fase, o Mengão saiu com 100% de aproveitamento, vencendo bem as 3 partidas do grupo. Na segunda fase, o Brasília pela frente, e sem sustos, o Mengão venceu por 3-0. Na terceira fase, reencontro contra o Red Bull Brasil, com vitória magra e suficiente para avançar. Nas oitavas, reedição da final de 2011 contra o Bahia e no sufoco dos pênaltis, o Flamengo passou. Nas quartas, o Mengão deixou o São Paulo no caminho, vencendo por 2-0. Na semifinal, 2-1 para cima do América Mineiro e passaporte para a decisão. Na grande final, Pacaembu lotado para Flamengo e Corinthians na terceira final seguida do Timão. Após empate movimentado por 2-2, o Mengão fez a festa e levantou a taça, vencendo nos pênaltis. Em 2017, o Corinthians chegou à sua 4ª final seguida da Copinha e faturou o 10º título. Na fase de grupos, plena tranquilidade e classificação, com 3 boas vitórias sobre Pinheiro, Operário de Campo Grande e Taubaté. No primeiro mata-mata, goleada de 5-1 para cima do Mantiqueira, de Guaratinguetá. Na terceira fase, 2-1 para cima do Coritiba e passaporte para as oitavas de final. Nas oitavas, ótima atuação e vitória de 3-1 contra o Internacional. Nas quartas, reedição da final de 2016 e vingança para cima do Flamengo, com triunfo por 2-1. Nas semifinais, 100% paulistas, o Timão bateu o Juventus da Moca com autoridade, anotando 3-0 e levando a vaga na decisão. Na grande final, polêmica no adversário. O Batatais jogou de penetra após a exclusão do paulista de Jundiaí por escalação irregular.
Em jogo sofrido, resolvido nos minutos finais, o Corinthians venceu por 2-1 e ficou com o título. Em 2018, um ano depois de revelar Vinícius Júnior, o Flamengo faturou a Copinha de novo, pela quarta vez. Na estreia, até veio uma goleada de 6-0 sobre o Ji-Paraná, mas no caminho, um tropeço no Aimoré. Mesmo assim, liderança do grupo para o Mengão. O mata-mata começou com nova goleada, 5-0 para cima do Elo Sport, de Capão Bonito. Na terceira fase, mais dificuldade e vitória simples por 1-0, diante do Coritiba. Nas oitavas, a vitória magra se repetiu para a classificação, agora contra o Audax. Nas quartas, mais uma vez, o placar mínimo satisfez o Flamengo, despachando o Avaí. Na semifinal, a surpreendente Portuguesa, que vinha definhando naquele momento. Em jogo difícil, o Mengão venceu por 3-2 e foi a decisão. Na final, o Pacaembu, lotado de São Paulinos, viu a festa rubro-negra, em vitória simples por 1-0. Título a melhor moda Espanha na Copa de 2010. No ano seguinte, em 2019, o São Paulo deixou o vice para trás e foi campeão da Copinha, em meio a um temporal no Pacaembu. Na fase de grupos, 2 vitórias categóricas contra Holanda e Serra, mas um empate diante da Ferroviária custou a liderança da chave. Na abertura do mata-mata, o Rio Claro pela frente e boa vitória por 3-0. Na terceira fase, reencontro contra a Ferroviária e dessa vez melhor para o São Paulo, vencedor por 2-0. Nas oitavas de final, o Mirassol ficou pelo caminho, levando 3-0 do tricolor. Nas quartas, o primeiro jogo mais difícil, contra o Cruzeiro. Os pênaltis consagraram o tricolor após empate com bola rolando. Na semifinal, o azarão Guarani, que não teve chance e levou 5-2 dos futuros finalistas. Na grande final, o dilúvio no Pacaembu completou a emoção. Depois de abrir 2-0, o São Paulo cedeu o empate ao Vasco, mas ficou com a taça nos pênaltis. Abrindo a década de 2020, o Internacional levou a Copinha, antes do pesadelo da Covid invadir nossas vidas. Na primeira fase, o Colorado venceu Confiança da Paraíba e Linense com autoridade, tropeçando apenas no Capivariano. Apesar disso, foi líder do grupo. Na segunda fase, despachou o Volta Redonda, vencendo pelo placar mínimo. Na terceira fase, mandou o Desportivo Brasil passear, com vitória de 2-1. Nas oitavas, os pênaltis foram necessários para eliminar o Red Bull Brasil, depois de empate no tempo normal. Nas quartas de final, o terceiro paulista vencido pelo Inter, dessa vez o Botafogo de Ribeirão Preto, com 2-0 no placar. Na semifinal, a Arena Barueri testemunhou um show colorado, para cima do Corinthians, 3-1 incontestável e vaga na decisão. Na final, nada menos do que um clássico Grenal e de quebra resolvido nos pênaltis. Após 1-1 no tempo normal, o Inter foi mais eficiente, ficando com a taça e mantendo o Grêmio sem copinha. Como sabemos, a pandemia de Covid estourou em março de 2020 e, entre as consequências, cancelou a Copinha de 2021. O torneio voltou em 2022 e com o título inédito do Palmeiras, liderado por Endrick. Na primeira fase, o Verdão liderou com certa tranquilidade, apesar do empate diante do Água Santa. Venceu Real Ariquemes e Açu com folga. No primeiro mata-mata, não tomou conhecimento do Mauá, vencendo por sonoros 4-0. Na terceira fase, mais uma vitória categórica, 3-0 para cima do Atlético Goianiense. Nas oitavas, o Inter foi mandado para casa, levando 2-1 do Verdão. Nas quartas de final, o Palmeiras anotou 5-2 para cima do Oeste, com direito a gol antológico de Endrick. Na semifinal, jogo tenso, diante do São Paulo, com uma vitória sofrida e magra por 1-0, carimbando a vaga na decisão. Na final, o Palmeiras jogou no Allianz Parque e não deixou o Santos ver a cor da bola. Goleou por 4-0, com autoridade, acabou com as piadas e enfim venceu a Copinha. Depois de tantos anos sem Copinha, o Palmeiras anotou logo um bicampeonato em 2023. Na fase de grupos, vitórias tranquilas e sem maior destaque, garantindo a liderança com folga. Na segunda fase, veio o primeiro show da campanha, com goleada de 6-0 para cima do Sampaio Corrêa. Na terceira fase, outra goleada, reencontrando a Juazeirense e mandando para casa com 4-0 na bagagem. Nas oitavas, goleada de novo, 4-0 diante do Mirassol e passaporte para as quartas. Nas quartas, só para variar, outro passeio do Verdão, 5-0 para cima da Zebra Floresta. Na semifinal, o primeiro jogo difícil da campanha. Jogando no Allianz Parque, suou para vencer o Goiás por 2-1. Na grande final, o sufoco se fez presente de novo. O América Mineiro vendeu caro, mas o Palmeiras brilhou no Canindé, vencendo por 2-1 e faturando o bicampeonato.
Para fechar o vídeo, a copinha do ano passado, consagrando o Corinthians pela 11ª vez. Na fase de grupos, o Timãozinho largou com tudo, vencendo o Ji Paraná por 6-0. Apesar do empate contra o Marília, foi líder da chave e avançou. Na abertura do mata-mata, sufoco logo de cara, com empate por 2-2 contra o Guarani e classificação nos pênaltis. Na terceira fase, goleada arrasadora contra o Atlético Goianiense, 4-1 para ninguém colocar defeito. Nas oitavas, o show foi ainda maior, com 6-0 na bagagem do CRB e a vaga nas quartas de final. Nas quartas, 2-0 para cima do América Mineiro, selando o passaporte para a semifinal. Na semifinal, vitória categórica para cima da sensação Novo Horizontino, 3-0 e vaga na decisão. Na grande final, jogo difícil e decidido no detalhe, 1-0 no Cruzeiro, encerrando o maior jejum do Corinthians na copinha neste século. Antes de encerrar, os apoios financeiros do canal. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra ao meu trabalho, com o valor que desejar e com um único depósito. Também há o clube de membros, a partir de R$ 2,99 por mês e com seu nome aparecendo no final de cada vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. E para você, quem será o campeão da Copinha em 2025? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Conto com vocês para chegarmos aos 50 mil inscritos neste ano. Caso tenha sugestões de temas, deixe também nos comentários. Reforço o convite para assinar o clube de membros ou para contribuir financeiramente pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos, um feliz 2025 para cada um de vocês e até o próximo vídeo.